Queridos, presta atenção. Você sabia que você pode ser salvo? Olha aqui para mim. Você sabia que você pode ser salvo sem amar Jesus? Você não precisa amar Jesus para ser salvo. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que você precisa amar Jesus para ser salvo. Isso é invenção das igrejas. Para ser salvo, você precisa crer em Jesus. O que te leva para o céu não é o seu amor por Jesus. O que te leva para o céu é se você crê em Jesus. Como assim, pastor? Imagina aquele ladrão na cruz que estava morrendo naquele último momento, né? E Jesus fala para ele assim: hoje mesmo estarás comigo salvo. Se dependesse do amor daquele ladrão. Aquele ladrão não sabia nem quem era o nome de Jesus, ele não sabia nada. Ele não tinha tempo de amar Jesus. Ele só queria se livrar do inferno. E como que ele se livrou do inferno? Crendo em Jesus. Então, para você ser salvo, você não precisa amar Jesus. Para você ser salvo, você não precisa ser dizimista. Para ser salvo, você não precisa ser pastor. Você não precisa estar no ministério de louvor. Você não precisa cuidar de criança. Você não precisa cuidar de carro. Você não precisa limpar a igreja. Para ser salvo, você não precisa fazer absolutamente nada. A única coisa que você precisa para ser salvo é crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Tem gente que vai para o inferno e crê em Deus. Crer em Deus não te leva para o céu. Tá? Não, eu creio em Deus. Você não vai para o céu crendo em Deus. Você só vai para o céu crendo em Jesus, na obra que Jesus fez. Por quê? Porque a obra de Jesus, ela confronta o homem. Quando você tem que crer em Jesus, você tem que crer que uma pessoa santa saiu do céu, tomou o seu lugar de pecador, pegou os seus pecados e foi morrer na cruz por você. Então a obra que te leva para o céu é a obra de Cristo. Eu creio em Deus. Está cheio de gente que vai para o inferno que crê em Deus. Para o céu só vai quem crê na obra de Cristo, na obra consumada do Calvário. O resto é tudo balela. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Para ser salvo não precisa fazer nada. O cara, para ir para o inferno, ele tem que ser muito trouxa. Tem gente que vai chegar no céu e vai tomar um susto. Ele vai falar assim: eu estou aqui. Nem ele acreditava que ele ia para o céu. Porque ensinaram ele que vai para o céu, ele tinha que fazer um monte de coisa. Ele acreditava, mas não conseguia fazer as coisas. Quantos entenderam isso, amém? Então, a vida cristã é uma moleza. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: a vida cristã é uma moleza. E é mesmo, irmão. Quem pagou o preço foi Cristo. Agora, por que alguns não crescem? Mateus 22, 37. Coloca aqui para mim esse versículo. Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você não precisa amar a Deus para ir para o céu. Mas Jesus em determinado momento ensina: ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Título da nossa mensagem de hoje, para a ceia: sinais dos que amam a Deus. Sim, por quê? Porque aqui não tem isso aqui não, só na igreja do Mar Morto. Mas presta atenção, você pode ter uma igreja toda cheia como essa aqui, todos salvos, amém? Mas a maioria talvez não ame a Deus. Você ser salvo não significa que você ama a Deus. Da mesma forma que você nascer de novo não significa que você é convertido.
A igreja está lotada de pessoas que foram salvas, nasceram de novo, mas nunca se converteram. Então, existem sinais. Pastor, como é que eu sei se eu amo a Deus? Existem sinais. Por que alguns ainda se sentem tentados a comer a comida dos porcos lá do mundo? Simples. Porque elas ainda não comeram a comida do céu. Elas estão dentro da igreja, mas elas ainda são tentadas pelas coisas do mundo. Só come coisa ruim. Por que só come coisa ruim? Porque nunca experimentou o que é bom. E esse melhor, ele existe. E esse melhor, ele é uma pessoa. Ele é Jesus Cristo, amém, querido? É Ele que dá o melhor. Quem comeu de Cristo, não quer comer de outras coisas. Jesus disse para aquela mulher assim: se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Mas o que acontece é que está cheio de pessoas dentro da igreja que estão bebendo a água do mundo ainda. Você entra no carro deles, é música do mundo. Deixa para lá. O Espírito Santo já sabe o que você faz, o que aqueles que fazem. Quem tem o coração cheio de amor pelo Senhor, nunca vai ser seduzido para comer comida dos porcos. Ele sempre vai lembrar que ele pode voltar para a casa do Pai, e na casa do Pai tem uma mesa preparada para ele, e ele pode sentar junto na mesa com o Pai dele. Mas isso, querido, não é para todos. Não são todos que podem sentar na mesa do Pai. Quem foi conquistado no coração, pode dizer que não sirva a Deus por medo do inferno. Tem muitas pessoas dentro da igreja porque tem medo do inferno. Não porque amam o Senhor. Olha, toda religião, ela é a base de uma troca. O islamismo é a base de uma troca, você tem que se comportar bem. O budismo, toda religião é a base de uma troca. O cristianismo é a única religião que ama, que manda amar o seu Deus. No budismo você não precisa amar, no hinduísmo você não precisa amar. O cristianismo é a única religião que manda você amar o seu Deus. Interessante que a Bíblia não diz que você precisa amar a Deus para ser salvo. Não, você só precisa crer. Mas o reino é para aqueles que amam. E nessa noite, você precisa sair daqui sabendo se você é apenas um religioso, cumprindo as obrigações, tentando se salvar, ou você é um apaixonado que está preso no amor de Deus. Ou se você vem aqui apenas cumprir um ritual todo domingo. Escute, amado, amar a Deus é a chave do reino. Mateus 7, 22. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Em Teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em Teu nome nós fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer para eles assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Olha, o cara expulsava demônios, ele realizava aqueles milagres ali, maravilhas. Você sabe o que é maravilhas? Eu já vi muito milagre na minha vida. Eu já vi pessoas paralíticas andar. Eu já vi pessoas com os órgãos todo podre por dentro, costurado para morrer, sendo restaurado. Eu já vi milagres de uma senhora que tinha que operar do coração e no outro dia já estava andando. Eu já vi muitos milagres. Agora, maravilhas eu nunca vi. Eu queria ver um dia. Maravilhas é nascer um braço para quem não tem braço, é nascer uma perna para quem não tem perna, é ressuscitar um morto. Jesus está falando que essas pessoas vão dizer assim: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos maravilha. E o Senhor vai responder assim: eu nunca te conheci.
eu não te conheço. Quando Jesus falou isso no Monte das Oliveiras, no monte do Sermão do Monte, ele estava falando para discípulos que já eram salvos, igual nós estamos falando aqui nessa noite, descendentes de Abraão. Esse versículo não está exortando a salvação. São pessoas salvas que profetizam, são pessoas salvas que expulsam demônios. Jesus estava dizendo que não os conheciam, porque não está falando de salvação, está falando de reino. A salvação é uma questão de você conhecer a Jesus, mas o reino é uma questão dele conhecer você. Aí eu te pergunto nessa noite, talvez a sua cabeça deve estar ficando meio doida aí. Eu te pergunto nessa noite assim: quem Deus conhece? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: quem Deus conhece? Você poderia me responder assim: todo mundo. Porque Deus, Ele é onisciente, verdade. Mas Coríntios capítulo 8, verso 3, responde para você quem Deus conhece. Presta atenção. Mas quem ama Deus, olha aqui para esse versículo, irmão. Mas quem ama Deus, este é conhecido de Deus. Deus sabe que todo mundo existe, porque Ele é onisciente. Esse conhecer nos fala de relacionamento. Eu não quero apenas salvação, irmão. Eu quero a herança do reino. O Senhor disse na palavra dele assim: eu sou a porção da sua herança. O texto está dizendo que Deus só conhece aqueles que o amam. Fala assim: Deus só conhece aqueles que o amam. Deus sabe que todo mundo existe, mas Ele só tem relacionamento com aqueles que o amam. Eu sei que tem muitas pessoas que elas não entendem que Jesus é a nossa porção, é a nossa herança. Eu sei que tem muitas pessoas que sonham no dia que vão chegar do céu e vão andar naquelas ruas de ouro, vão ter uma mansão celestial de 4 quartos, com suíte, hidromassagem, carro de fogo na garagem, um jardim. Eu sei que as pessoas sonham com tudo isso, sabe? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, assim, Jesus dizendo assim: Jesus, eu sou a sua herança, eu sou tudo que você precisa, eu sou tudo que você mais necessita na sua vida. Não é carro de fogo, não é mansão no céu, não é rua de ouro. Deus está falando assim: eu sou a sua herança. Mas isso está separado somente para aqueles que amam a Jesus. Amar a Deus é a chave mais importante do seu crescimento. As pessoas falam assim: pastor, quando é que vai ter curso? Qual o livro que eu posso ler para crescer? Tudo isso é bom, mas deixa eu te falar, querido, amar a Deus é a chave mais importante para o seu crescimento. Tem muitas pessoas que falam assim: pastor, eu gostaria muito de saber qual é o meu chamado. Pastor, o que eu fui chamado? Muitas pessoas conhecem a Deus de livros, mas poucas pessoas buscam a Deus. Buscar a Deus é o nosso maior chamado que tem nessa terra. Buscar a Deus é o nosso maior chamado que temos nessa terra. Nós encontramos muitos livros que falam de crer, de liderança, mas quase nada você encontra de livros que falam de amor a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim, estou dando um pano de fundo para você, para te dar os sinais, calma. Assim permaneça agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando acabar tudo, queridos, presta atenção, quando acabar tudo, só vai sobrar o amor. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos mais precisar de fé, porque nós vamos vê-lo face a face. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos precisar mais de esperança, porque lá Deus vai ser a nossa herança, tudo que nós precisamos. Quando nós chegarmos no céu, o maior de todos, a única coisa que vai ficar é o amor.
Eu quero compartilhar alguns princípios seríssimos nessa noite, que na maioria das vezes nós esquecemos, que nos mostra o poder do amor de Deus em nossas vidas. Eu vou tentar ser rápido, mas não menos profundo. Vamos lá, sinais daqueles que amam a Deus. O primeiro sinal daqueles que amam a Deus: pessoa que ama a Deus, ela não ama o mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 diz assim, coloca os versículos para mim: não ame o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, eu não precisava nem pregar isso aqui. Qual é a ordem bíblica? Não ame o mundo, não ame as ambições do mundo, não ame as coisas carnais, não ame os valores do mundo, e nem o padrão mental que há no mundo. Não ame a depravação do mundo. Essa é a ordem bíblica. Não ame o mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a Bíblia acrescenta: se alguém amar o mundo, é porque ainda não provou o que é amar a Deus. Quem tem revelação do Pai, se apaixona por Ele. Pode dizer assim como Pedro: para onde eu irei, Senhor? Só Tu és o Deus da minha vida. O que o mundo pode me oferecer, Senhor? O que o mundo pode me dar? De que vale os fascínios do mundo? De que vale as coisas do mundo? Pastor, como que eu posso vencer a provação do mundo? Porque nós vivemos aqui nesse mundo. Como que nós podemos vencer isso? Provando uma comida melhor. Se você prova a comida do mundo, é do mundo que você vai se apaixonar. Mas se você provar uma comida melhor, eu sempre falo para as mães o seguinte: esse dia eu estava até ensinando para minha líder Ludmila. Ela estava falando o seguinte assim: meu filho estava com a faca na mão. O que eu faço? Se eu for para cima dele, ele sai correndo com a faca. Se eu fico parado, ele se corta. Eu falei para ela assim: troca a faca por um chocolate. Oferece um chocolate para ele. Que imediatamente ele joga a faca no chão. Sim ou não? Mas o legalista, ele vai gritar: larga a faca! O liberal do mundo vai gritar: deixa para lá. Ouçam, pais que estão aqui nessa noite, que estão com seus filhos chorando aí. A única maneira dos seus filhos não irem para o mundo, não é trancando eles em casa, como legalista, nem liberando eles, como liberal. Vai lá, faz o que vocês querem. O único modo deles é ter um chocolate do céu para oferecer para eles. É mostrarem para eles que existe uma comida do céu, que é melhor do que a comida do mundo. Agora a pergunta é essa: quantos pais estão aptos para isso? Quantos pais estão aptos para isso? Somente aqueles que amam a Deus, cujos seus filhos se vê chorando, os seus filhos vê eles servindo a Deus com prazer. Sabe onde a maioria dos filhos desviam da igreja? Sabe onde a maioria dos filhos desviam da igreja? Dentro do banco do carro, na volta do culto, para casa. Sentado no banco de trás, quando os pais estão falando: o culto hoje não foi bom, pastor passou do limite, você viu fulano, você viu ciclano? E a criança vai comendo as coisas do mundo. Quando ela cresce, fala assim: Deus me livre. Mas quando o filho vê o pai chorando na presença de Deus, servindo a Deus com prazer, não adianta falar de religião se você ainda não provou o manjar do céu. Amar a Deus parece tão óbvio, mas não é a realidade de muitas pessoas. Nessa noite eu quero incendiar o seu coração por amor a Ele. Sabe, nessa noite quando você ceiar, sabe, eu quero que você saia daqui incendiado. O primeiro sinal de quem ama a Deus: ele não ama o mundo.
Faça planos, irmão. Estude. Faça projetos. Mas deixa eu te falar, não ame isso aqui não. Porque quem ama esse mundo, o amor de Deus não está nele. Segundo, vamos lá para a gente correr. 2, segundo sinal. Que não ama o seu irmão. 1 João capítulo 4, verso 20. Sinais daqueles que não amam a Deus, não amam o seu irmão. 4:20 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Escute, quando você crê em Jesus, você é liberto do pecado, do diabo. Mas quando você ama, você é liberto do mundo. Quando você crê em Jesus, você é liberto do pecado. Mas quando você ama Jesus, você é liberto do mundo. Quem ainda não foi conquistado pelo amor de Deus, ele apenas crê, mas ele ainda sente falta da comida do mundo. Já viu aquelas pessoas que elas estão na igreja, mas elas somem? Elas estão na igreja, mas somem. Está na igreja, some. Por quê? Porque elas creem em Jesus. Elas não largam, elas voltam ali. Aí depois elas somem. Aí elas voltam ali. Depois elas somem. Depois elas voltam ali. Por quê? Porque elas creem. Mas elas não amam. Elas sentem saudade da comida do mundo. Deus está falando com você nessa noite, querido? João diz: ama a Deus. Se você ama a Deus, você ama o seu irmão. Não são apenas amar os agradáveis, amar os cheirosinhos, amar os bonitinhos é fácil. Eu quero ver você amar o catarrento. Eu quero ver você amar o enjoado. Você é melancólico e o cara é sanguíneo. Amar aquele que não deixa você falar. Ele sempre fala na sua frente. Ele sempre sabe mais do que você. Quando você vai falar de cana, ele sabe mais de cana. Quando você vai falar de sistema de computador, ele sabe mais de computador. Se você falar de boi, ele entende do pasto. Ele sabe de tudo. Ele é insuportável. Mas a Bíblia diz que é esse que nós temos que amar. Amar os bondosos e os gentios que fazem churrasco com a gente é fácil. Qualquer um ama. O texto afirma: se você amar a Deus, você ama os seus irmãos. Sabe por quê? Porque quando você ama a Deus de tal maneira, você é inundado por Ele, e você não pode sair outra coisa de você que não seja amor pelas outras pessoas. Vou repetir para você: quando você ama a Deus, você é inundado do amor de Deus. Você é inundado do amor de Deus. Você é inundado porque você ama a Deus. Você faz seu tempo com Deus. Você gasta tempo com Deus. Você é inundado com Deus. Você é inundado do amor de Deus, porque Deus é amor. Então o que sai de você é Deus. É amor. Por quem? Por cachorro? Não! Tem pessoas que amam mais o cachorro do que as pessoas. Nós não viemos aqui para amar cachorro. Jesus não morreu na cruz por causa de cachorro. Jesus veio aqui por causa de pessoas. Eu li uma história de um homem que se converteu no encontro com Deus, uma igreja muito grande. E ele se converteu, mas ele ficou muitos anos preso, porque ele tinha matado a mulher dele. Ele tinha assassinado a mulher dele. E ele ficou muitos anos preso. E no tempo que ele ficou preso, os filhos dele, todos se converteram. Todos aceitaram Jesus. Presta atenção nessa história aqui. Todos aceitaram Jesus. E esse cara estava preso, ele saiu da cadeia. Quando ele saiu da cadeia, ele foi para o encontro com Deus. E ele aceitou Jesus nesse encontro com Deus. E ele estava lá na igreja, igreja grande, muito grande. Os filhos deles olharam de longe e viram: poxa, é papai. É o cara que matou minha mãe. Mas agora ele aceitou Jesus. Ele está aqui. E eles ficaram num dilema grande. Como que eu vou fazer? Ele matou nossa mãe. E eles ficaram umas 2, 3 semanas orando. Aí no culto, eles chegaram no culto e eles chegaram na frente do pai dele. Quando eles chegaram na frente do pai dele, o pai dele quase morreu.
tomou um susto. E os meninos falaram para ele assim: pai, se Deus te perdoou, nós também te perdoamos. Você amaria? É esse amor que Deus está falando. Onde é possível acontecer algo assim? Lá no mundo? Impossível. No consultório terapêutico? Impossível. Numa clínica psiquiátrica? Impossível. Impossível filhos agirem assim. Na religião? Impossível. Isso só acontece quando alguém vê algo que ninguém viu. Sabe o que eles viram? Eles viram o amor de Deus sobre eles. E eles tiveram um encontro com Deus. E Deus encharcou tanto eles, que eles também puderam amar o Pai deles. Eles podiam odiar, era direito deles. Eles podiam viver a vida toda odiando aquele homem. Mas ninguém pode dizer que ama a Deus se odiar o seu irmão. Eu não consigo entender uma igreja que alguém tem problema com outra pessoa. O texto é claro. Se você não ama aquilo que você não vê, que você vê, como é que você vai amar aquilo que você não vê? Mesmo em casos assim. Num caso desse, os filhos não odiaram os pais. Em coisas muito inferiores, as pessoas ficam odiando umas às outras. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem ama a Deus, ama os seus irmãos. Talvez você nunca vai matar a mãe do seu irmão. Talvez você nunca vai matar o irmão, o filho. Talvez você não vai matar nem o cachorro do seu irmão. Mas talvez você está matando o seu irmão todo dia lá na sua casa falando mal dele. Talvez você está matando todos os dias o seu irmão lá nas conversas. O amor de Deus não está na sua vida. A expressão do amor de Deus é amar quem não é amável. Eu lembro quando o Edu chegou. Nós estávamos na igrejinha pequenininha lá em São Torquato. Aí fizemos um culto. Aí chegou o Edu, magrinho que dava dó. Incrivelmente com os cabelos de dread. A senhora lembra? Muito feio, irmão. Muito feio. Se você duvidar, eu tenho foto que eu mostro até hoje. Muito feio. O Edu foi criado na favela, no tráfico de drogas. Coisa pesada. Coisa muito pesada. O Edu chegou na igreja. Quando o culto acabou, eu fui na porta e perguntei para ele assim, aquela pergunta que você faz, já sabendo a resposta, né? E aí, gostou do culto? Se eu perguntar para você hoje, você está aí talvez odiando essa palavra. Se eu perguntar depois do culto assim, você gostou do culto? O que você vai falar? Foi uma benção, pastor. Sabe o que ele falou? Não. Eu odiei o culto. Posso falar para o senhor, pastor? Minha boca está com gosto de sangue. Eu olhei para ele assim. Falei assim, espera aí um pouquinho. Entrei para dentro da igreja. Quem trouxe aquele menino ali? Foi a Alexandra, não foi, Alexandra? Foi você que trouxe o Edu? Quem foi, Edu? Ah, foi o Renan. Falei, gente, que menino é esse que você trouxe? Quem gosta de amar esse tipo de gente é Denilson. Os amigos do Denilson. Dá até medo. Eu já te contei o testemunho de um aqui que ia matar ele na sexta-feira e foi para o encontro. Era os tipos de amigo que Denilson gosta. Aí nós levamos o Edu para o encontro com Deus. O Edu se converteu. Voltou para casa. Graças a Deus rapou aquele cabelo. Arrancou aquele cabelo horrível. E aí na igreja, todo dia eu orava 7 horas da manhã. Eu ia para o prédio da igreja sozinho orar 7 horas da manhã. Todos os dias. E o Edu passou a ser meu parceiro de oração 7 horas da manhã. E aí um dia ele falou assim, pastor, estou com uma vontade de tocar fogo nessa igreja. Eu falei, eu também, irmão, incendiado do Espírito Santo. Ele falou, não, pastor, é botar gasolina aqui, acender o fogo e botar fogo.
Eu falei, você está maluco, rapaz? Eu falei, então faz o seguinte, toma a chave da igreja aqui, e amanhã é você que vai abrir, porque eu vou chegar atrasado. 10:30 da noite eu estou lá em casa, bate o Edu na minha porta, blá, 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 todo cheio de sangue, todo rasgado. Eu falei, estava brigando com o cachorro, irmão? Não, saí na porrada com o meu não sei quem lá, que ele falou do tráfico lá. O que você faria, irmão? Sabe o que eu fiz? Não era amável. Não era chegado a algumas coisas que eu sou chegado. Não era amável. Botei ele para morar na minha casa. Morou quantos anos? 15 anos na minha casa. Fala mal dele para mim, de mim para ele. Amar o Pedro, bonitinho, narizinho limpinho, advogado, que vai casar com a lourinha bonitinha, que tem aparelho. Isso é moleza, irmão. Eu quero ver você amar aquilo que não é amável. Eu poderia dar mais um monte de testemunho aqui para você. Você ama Deus? Você ama Deus? Você ama Deus? Então eu quero ver você amar aquilo que não é amável. Vim aqui na igreja cantar 4 músicas e levantar a mão para o céu, isso aí qualquer um faz. E nem isso as pessoas estão conseguindo fazer. Nem sei onde eu estou aqui mais, irmão. Essa é a maneira de mostrar para o mundo, para o diabo, para o inferno, que nós amamos a Deus, amando pessoas que não merecem ser amadas. E eu te pergunto, quem te disse que ela não merece? Às vezes é você que não merece, e falou que a outra não merece. Quantos Edus estão por aí? Nem sempre dá certo. Uma vez botei o cara na clínica de recuperação, fiquei 6 meses lá com ele. Ele virou o gerente da clínica. É assim que fala? Porque o gerente do tráfico lá, só que era da clínica. Ele virou o gerente da clínica. Eu ia lá na clínica, tinha o dono da clínica, e ele falou assim, agora eu confio tudo para ele aqui, ele que faz tudo, ele toma conta dos doidos aqui, tudinho. Eu falei, então ficou bom. Deu o dia de sair, levei ele para onde? Para minha casa. Arrumei a casa toda para ele, fogão, geladeira, cama. Quando ele chegou, estava tudo montadinho, a casa que eu tenho embaixo da minha, tudo montadinho. Segundo dia, quando eu cheguei em casa, não tinha nem ele nem ninguém lá, levou tudo, vendeu fogão, vendeu geladeira, foi usar droga. Ah, não quero mais isso na minha vida não. Irmão, falei mal do fulano, sabe por quê? Porque dentro de você não está cheio de Deus. Porque se tivesse cheio de Deus, sabe o que falar mal de você? Sabe o que ia sair de você? Ia sair coisas boas. Porque quem está cheio de Deus, só sai coisa boa dentro de você. Você não é ruim porque as pessoas são ruins. Você não fala mal porque as pessoas falam mal. Você é aquilo que está cheio dentro de você. Se está cheio dentro de você, ainda que as pessoas achem que você é um bobo, você está expressando amor para as pessoas. Mas o mundo diz que nós temos que levar vantagem. Seja trouxa não, pastor. Eu vou correr aqui, irmão, porque cada tópico desse eu podia pregar só um tópico desse. Mas eu vou correr. Vamos embora. 3. Sinais do que amam a Deus. Quem ama a Deus, obedece Ele. 1 João capítulo 5, verso 2 e 3. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Você quer saber quais são os mandamentos de Deus? Nós já pregamos, está lá no site, é só você entrar. Os mandamentos da graça. Só 2. Você só precisa obedecer 2. Não é penoso servir o Senhor. Não é tortura obedecê-lo. Não é angústia de alma seguir a palavra de Deus. As pessoas que acham que andar com Deus é difícil é porque elas ainda estão comendo a comida do mundo, elas não experimentaram de Deus. Pelo contrário, aquele que ama é um privilégio saber, sabe, uma forma de poder agradá-lo. O amor não é um sentimento ou uma emoção, o amor é uma decisão. Vou falar para você de novo.
O amor, você não acorda com sentimento, eu vou acordar amando o Edu. Não, irmão, não. É uma decisão amar. Amor não é sentimento, não. Amor é uma decisão. Eu decido amar. Escute isso. Um dia, Deus te perdoou de todos os seus pecados, amém? Amém? Sabe o que Ele fez depois de perdoar você de todos os seus pecados? Ele decidiu, Ele veio morar dentro de você, amém? Agora, muito mais do que isso, Ele não só perdoou os seus pecados, Ele não só veio morar dentro de você. Sabe o que Ele fez também? Ele te fez filho de Deus. Perdoou os seus pecados, veio morar dentro de você e te fez filho, certo? Mas tem mais ainda. Pastor, tem mais o quê? Ele já perdoou meus pecados, Ele veio morar dentro de mim, e agora Ele me fez filho. Tem mais, o quê? Ele só tinha um filho, certo? E Ele resolveu pegar toda a herança que era de Jesus e compartilhar com todos os filhos dele. Oh, Jesus! Éramos inimigos dele, mas de uma forma incompreensível, Ele fez tudo isso por nossa causa. Agora a pergunta é: o que eu posso fazer para retribuir tanto amor que Deus tem por mim? Quando a gente fala do amor de Deus, as pessoas falam assim: então quer dizer que agora eu posso pecar? Meu Deus do céu, como que eu posso retribuir tanto amor que Deus fez por mim? Quando você gosta de uma pessoa, o que você pretende fazer por ela, irmão? Eu gosto muito da pastora. A pastora vai fazer aniversário agora dia 12. Vou fazer propaganda, tá, irmão? Dia 12 é aniversário da pastora. Eu gosto muito dela. O que você faz com uma pessoa dessa? Hein? Você dá um presente. Amém, irmão? Você dá presente para quem você gosta? Olha para sua mulher que está aí, eu estou olhando para ela. Você, amor. Fala assim para ela, amor. Fala, Roberto, estou na sua frente, amor. Vou te dar um presentão essa semana. Vai, essa semana é aniversário também, né? Vou falar baixinho aqui. Não confie em quem diz que ama e não dá presente. Só para você, tá? Jesus perdoou os seus pecados. Fala assim comigo, amém. Jesus veio morar dentro de você. Fala assim, amém. Jesus fez você filho de Deus. Fala assim, amém. Deus te deu tudo que Jesus tem, a herança, amém? Agora, o que você pode fazer por Ele? Qual é a vontade que dá para fazer por uma coisa dessa? Dá um presente para Ele. Quando você descobre que Jesus perdoou os seus pecados, veio morar dentro de você, te fez filho e agora te deu herança, você quer bagunçar o coreto? Não. Você quer presentear. Mas eu quero retribuir um amor desse. Mas como que eu vou retribuir um amor desse? Eu quero dar um presente para Deus. Mas o que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Alguém sabe? O que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Nada pior de querer agradar alguém e não saber como fazer isso. Lembra quando você tira um amigo X no final de ano? Lamarck. Você tira o nome lá, Lamarck. Falei, meu Deus, nem conheço Lamarck. Como que eu vou dar um presente para o Lamarck? Aí você não sabe o que fazer para agradar. Como que você vai dar um presente para Deus? Mas Deus deu uma porta para nós. Ele disse assim: se você me ama, se você é grato por mim, então você guarde tudo isso no seu coração. Se você me ama, me obedeça os meus mandamentos. Se você ama a sua esposa, você vai fazer algo conscientemente para contrariá-la? Você vai ser doido de fazer isso, irmão? Você ama a sua esposa, você vai querer contrariá-la, né, conscientemente? Não. A minha esposa gosta disso, mas só de raiva eu vou fazer isso. Vai ver. É isso que você faz? Claro que não, fazendo o que ela já gosta, ela já briga com a gente. Imagina,
você fazer o que ela não gosta. Isso é sinal de alguém que ama alguém fazer isso? Claro que não. Quem ama quer agradar, quem ama quer descobrir o que o outro gosta, quem ama quer estar junto. Filhos, sabe, que de fato amam seus pais, eles tentam arranjar um jeito de agradar os pais. Quem ama, irmão, não quer estragar as coisas, quem ama quer fazer as coisas certas. Ora, se você soubesse de algo que está magoando o coração de Deus, qual seria a sua atitude? Se você está fazendo algo que está desagradando o coração de Deus, de tanto amor que Ele deu por você, qual seria a sua atitude? A minha, eu iria parar imediatamente. Muitos irmãos pecam. Vou falar baixinho aqui. Muitos irmãos pecam e ficam preocupados apenas com as consequências. Será que alguém ficou sabendo? Meu Deus! Será que o que eles vão falar de mim? Se o pastor souber, será que eu vou ser punido? Será que Deus vai pesar a mão dele sobre mim agora? Para quem ama a Deus, não é essa a preocupação. Para quem ama a Deus, a primeira preocupação é: eu feri o coração do meu pai, como que eu pude fazer isso com ele? Ele não merecia isso, por que que eu fiz isso? Quem ama a Deus, a primeira preocupação dele não é com as pessoas, é com o Deus dele. Se você pode dizer que ama o Senhor, com certeza você vai ter prazer em guardar, em obedecer, porque não é penoso. Fala assim: eu amo o Senhor. Vamos mais para frente. João 14, 21 a 23. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também amarei e me revelarei, me manifestarei a ele. Verso 22. Disse então Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viveremos e faremos morada nele. Uau! Riquezas desse versículo. Se nós não amamos, se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Amar aquele que é obediente. Quem não tem disposição para amar a Deus, quem não tem disposição para obedecer, não vai amar a Deus. O verso 21 também: eu me amarei e me manifestarei a Ele. O que é manifestar? É dar-se a se conhecer. Você entende o que Jesus está falando? Se você me amar, eu vou fazer você me conhecer. Então, quem pode dizer que conhece a Deus? Só aqueles que o amam. E o sinal de quem o ama é a obediência. Somente esses que ele se manifesta. Você pode ler a Bíblia toda, você pode jejuar todos os dias, você pode buscar o que você quiser, mas se você não estiver pronto para obedecer, Cristo não vai se revelar a você. Quem ama, Ele se revela. Quem ama, obedece. Para quem Deus se revela? Sempre para quem tem uma palavra queimando no seu coração. Sempre, o obediente sempre tem uma palavra queimando no seu coração e ele passa para os outros. Tem irmão que chega, quando chegar no céu, tem irmão quando vai chegar no céu, porque ele creu, mas ele não amou Jesus. Quando ele chegar no céu, ele vai ficar assim: cadê? 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 Vai passar um ano e fala assim: cadê o quê, rapaz? Cadê Jesus? Você não está vendo ele não? Não. Sabe por quê? Porque Jesus nunca se revelou para ele. Ele não conhece Jesus, porque ele não ama.
Ele está salvo porque ele crê. Mas ele não conhece Jesus. Ele conhece uma religião. Ele conhece canções. Mas ele não conhece Jesus. Ele tem carteirinha de crente. Mas ele vai chegar no céu, vão ter que apresentar Jesus para ele. Ele só conhece os conceitos humanos. Jesus passa na frente dele o dia todo, ele não tem a menor ideia quem é Jesus. Poxa, pastor, hoje eu estava esperando uma palavra assim de ceia, daquelas que o Senhor fala, que a gente sai daqui cuspindo, comendo prego e cuspindo marimbondo. Para que isso, se você não conhece Jesus? Verso 23 diz assim: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos nele, e faremos morada nele. Jesus só faz morada. Eu sei que todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo, eu sei. Mas tem crente que é uma verdadeira morada. Tem crente que você conversa e você não sente nada do céu. Ele fala de economia, ele fala de dinheiro, ele fala de internet, ele fala disso, ele fala daquilo, ele fala de futebol, ele fala de novela, ele fala de filme, ele fala de série, ele fala de como ganhar dinheiro, como perder dinheiro, ele fala de como matar, como perdoar, ele fala de tudo, só não fala de Deus. Tem pessoas que você fica do lado dele e você não sente nada. Não tem nada profundo para a sua vida. De vez em quando eu pego um para viajar comigo. E a viagem dura 8 horas. 4 para ir, para voltar. A gente sai de manhã, volta de noite. A gente começa falando de Deus na viagem e volta falando de Deus. Quando chega no final da viagem, a gente fala assim: depois a gente continua para terminar. Não foi isso a última vez, Raí? Depois a gente termina aquele assunto de... Isso é interessante, hein? Depois você me conta, hein? 8 horas viajando, falando de Deus. Tem pessoas que você não consegue ficar 5 minutos do lado delas. Elas nunca têm nada profundo. Ela sabe quem é o líder do campeonato. Ela sabe quem vai ser o rebaixado, quer dizer, para o Vasco. Ela sabe não sei o que, ela sabe não sei o que lá. Ela sabe quem é a Copa. Ela sabe tudo. Ela sabe quem é uma série, qual é a melhor série, qual é a pior série. Ela sabe o nome dos autores, ela sabe o nome dos cantores. Ela sabe quem é os caras famosos, qual é a música que está em evidência, qual é o Big Brother que ganhou, qual é o Satanás que está enfeitiçando. Ela sabe tudo. Ela só não sabe nada de Deus. Mas é salvo, mas não conhece Jesus. Agora, tem pessoas que basta alguns segundos do lado dela, basta uns segundinhos do lado dela, e você sente a presença de Deus no meio dela, você se sente a vida de Deus no meio dela. Nós temos muitos aqui assim, amém, queridos? Glória a Deus. Tem pessoas que você chega nela, Verônica, segundos que eu estou lá da Verônica, eu sinto a presença de Deus. Pastor Leandro, Ludmila, toda vez que eu estou pela Ludmila, eu fico quieto, eu deixo ela falar, porque eu vejo Deus na vida dela. Era você que ia pregar hoje, tá? Você deu sorte que seu telefone não atendeu. Tem pessoas que com um segundo do lado dela, você sente, e não precisa estar falando de Deus não, irmão. Às vezes está falando de coisas comuns. Mas você, às vezes está falando de comida. Esse dia eu estava com o Glauber e a Dayana, a gente falando de comida, e eu sentindo a presença da comida e de Deus, porque tinha uma paz, porque Deus faz morada, porque Ele ama. Tem crente que só ama a Deus quando está aqui no louvor, levanta a mão, chora. Tem crente que só ama a Deus quando tiver outro do lado dele, sente arrepios. Mas ele não ama de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Não é tudo para Deus, não é radical com Deus. Sinais daquele que amam a Deus, 5. Aqueles que amam a Deus, essa é muito interessante. Tudo coopera para ele. Fala assim, tudo coopera. Romanos 8, 28. Você está achando que tem problema na sua vida, mas se você tiver esse versículo,
seus problemas vão sempre acontecer, porque nós estamos no mundo caído. Mas olha qual é a promessa. Sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmão, aconteceu um problema com você, mas Deus está trabalhando porque você o ama. Problemas todo mundo tem, mas sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que são da igreja. Não! Que é do ministério de louvor? Não! Que prega? Não! Que é membro de uma igreja? Não! Daqueles que o amam. Isso é forte, tá, querido? Não diz que todas as coisas cooperam para quem crê. Não, eu creio, Deus vai cooperar. Não. Tem gente que crê, mas só não coopera. As coisas cooperam para aqueles que amam. Não diz que todas as coisas cooperam para aquele que vem todo domingo no culto. Não. Coopera para aqueles que amam. Tem pessoas que pegam a parte favorita do versículo. Pastor, estou na luta, mas tudo vai cooperar. Vai nada, tem coisa que vai ser prejuízo. Tem coisa que vai ser prejuízo. Tem coisa que não vai cooperar. Por quê? Porque só coopera para aqueles que amam. Como amamos a Deus? Com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Amamos o Senhor, por isso deixamos de amar o mundo. Amamos o Senhor quando amamos nossos irmãos, quando guardamos os seus mandamentos. Esses são os que amam o Senhor, e esses não precisam temer. Esses não precisam temer a circunstância. Pode até acontecer um prejuízo, pode até acontecer alguma coisa, mas Deus vai cooperar para você sair mais forte lá na frente. Diga amém. Tem gente que é prejuízo, financia um negócio, perde, faz outra coisa, perde, faz outra coisa, perde. Dá certo uma, erra duas. Por quê? Porque não coopera. Olha o que Romanos diz, Romanos capítulo 4, verso 17, para aqueles que amam a Deus. Olha a promessa, se é para você, você vai dar um grito de júbilo no final. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem criou Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como ela existisse para a sua vida. Deus vai chamar coisas que não existem para abençoar a sua vida. Oh! Deus é capaz de trazer o que não existe para abençoar você que ama Ele. Deus é capaz de parar o sol, Deus é capaz de parar a lua por você, mas é preciso amá-lo. Se você é assim, aguarde. Ah, pastor, se você ama a Deus, aguarde, fique tranquilo. Deus vai abalar a terra, Deus vai abalar os céus, e no final, tudo vai ser lucro para a sua vida, em nome de Jesus. Mas quem não ama, esses passam por dificuldades, porque nem tudo coopera para eles. É uma segurança amar a Deus. Imagine, irmão, a palavra de Deus está dizendo que tudo vai cooperar para aqueles que o amam. Deus vai abalar céus, terra, de alguma forma vai cooperar. Deus é nobre, Ele nunca vai te obrigar a amá-lo. Nunca. Pelo contrário, Deus vai sempre te atrair. Eu e você, nós éramos escravos do diabo, mas o Senhor nos comprou. E Ele nos trouxe para a casa dEle. Nós éramos escravos do diabo, por isso que nós vamos ceiar hoje. Mas o que Jesus fez? Ele nos comprou. Sabe o que Ele fez? Ele nos deu roupa nova, Ele colocou um anel no nosso dedo, Ele nos chamou de filho. E por fim Ele disse assim: nunca mais vou te chamar de servo, nem de escravo. Você era escravo do diabo, mas agora você é meu amigo, se você fizer o que eu mando. Mas alguém pode dizer: ah, eu não quero ficar aqui, pastor. O Senhor responde: abra as portas, todas. Quer sair? Pode sair, pode ir. Você está livre. Jesus falou assim: eu te comprei, eu te fiz livre, você é filho. A porta está aberta, porque Deus não prende ninguém na casa dele. Tem pastor que tenta prender as pessoas. Olha, se você for, você vai estar debaixo de maldição, eu não libero a sua bênção. Que isso? Você é filho, você é livre. As portas estão abertas, Deus não prende ninguém. A casa de Deus é um lugar de muitas portas. A casa de Deus é um lugar de muitas portas. Portas de prosperidade, portas de casamento, portas de conquista. E todas elas estão abertas sobre nós. Mas aqueles que foram conquistados, diz assim: para que eu quero ir embora? Para onde eu vou?
Para onde nós iremos? Não há outro semelhante ao Senhor. Às vezes a pessoa fala para mim assim: pastor, minha vida mudou com o evangelho da graça, mas agora eu vou ouvir a lei. Como assim? Para onde nós iremos? Te pergunto nessa noite, eu já estou terminando, você pode dizer que você ama a Deus? Depois de tudo que você está ouvindo, você pode dizer que você ama a Deus? Vamos para mais um, Tiago capítulo 1, 12. O 6. Sinais do que ama a Deus, recebe a coroa da vida. Tiago 1, 12. Olha que interessante. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu para quem? Para quem que Deus prometeu a coroa da vida? Não é para todo crente não, irmão. É só para aqueles que o amam. Quem recebeu a coroa da vida? Somente aqueles que amam a Deus. Você já ouviu pregadores dizendo assim: vem para Jesus que Ele vai te dar uma coroa, Ele vai te dar um trono. Mentira! Pregação enganosa. Quando você crê em Jesus, você recebe salvação, você recebe perdão, purificação, novo nascimento, justificação, mas coroa não. Coroa é somente para aqueles que amam a Deus. Depois que você recebe perdão, novo nascimento, justificação, Deus pergunta assim: e agora? Ele te pergunta: e agora? Quer andar comigo? Aí você responde: sim. E ele fala: então você tem que me amar. Mas vai ter irmão que ainda não aprendeu a amar o Senhor. Quer receber coroa da vida? Coloca para mim o 6 aí. Quer receber a coroa da vida? Quantos aqui querem receber a coroa da vida para rolar no trono? Pastor, para que serve uma coroa da vida? Para que serve uma coroa da vida? Eu vou estar no céu mesmo. Deixa eu te explicar rapidinho para que serve uma coroa da vida. Sabe onde Jesus está agora? No trono. Os 24 anciões, nós não vamos falar deles agora. Os 24 anciões estão rolando as coroas dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Amém? Só que vai chegar um dia que esses 24 anciões não vão mais rodar as coroas dele. Serão aqueles crentes vencedores que, quando estiverem na presença de Jesus, do lado dele, vão pegar suas coroas e vão rolar para Jesus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Jesus. E aqueles que não têm coroa vão estar longe, só olhando. Está no céu? Tá, mas não tem coroa para estar pertinho de Jesus. Sabe quem vai estar pertinho de Jesus? Aqueles que o amam. É porque hoje a gente se livrando do inferno, a gente já está feliz, mas Deus tem algo poderoso para nós. Vamos lá, 7, só falta um. 7, sinais daqueles que amam a Deus. Presta atenção nesse. Ele cuida dos seus cordeirinhos. João 21, de 15 a 17. Presta atenção, crentes, presta atenção nessa frase. Se Deus não falou nada com você até agora, Ele vai falar agora. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou para Pedro. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. 7. Coloca o 7 para mim. Quem ama, cuida dos cordeirinhos. Isso é um sinal de quem ama a Deus. Você ama a Deus? Em coinonia, você ama a Deus? Então cuida dos cordeirinhos. Você já cresceu. É um sinal daqueles que amam a Deus. Deus está dizendo assim: se você ama, apacenta os cordeirinhos.
Você alguma vez, presta atenção, igreja, você alguma vez já ligou para um novo convertido? Alguma vez você já ligou para alguém da sua célula que faltou o culto? Alguma vez você já ligou para alguém da sua célula que faltou o culto e perguntou para ele como é que ele está, por que ele faltou, o que ele está precisando? Alguma vez você ensinou as doutrinas do reino para alguém? Talvez você pode dizer assim, pastor, eu não tenho tempo. Talvez você pode dizer assim, eu não estou preparado. Absoluta má vontade e indisposição. Simplesmente não ama a Deus. Jesus disse assim, se você me ama, apacenta meus cordeirinhos. Quem diz que ama e não cuida de um novo convertido, não ama a Deus. Alguns dizem assim, nós não somos líderes, nós não somos obrigados a cuidar de ninguém. Verdade. Essa obrigação não é para os líderes. Essa obrigação não é para os líderes de célula. Essa obrigação é para quem ama a Deus. Se você não ama, deixa para lá. Cada um por si, que o lobo venha e coma cada um de uma vez. O que eu tenho a ver com isso? Desde que eu fico livre do inferno, isso que me interessa. Mas deixa eu te falar, quem ama a Deus tem encargo pela igreja. Ele ama a igreja. Sabe por que eu amo a igreja, irmão? Olha aqui para mim. Sabe por que eu amo a igreja? Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou líder, não. É porque Jesus ama ela. E eu também me preocupo com as ovelhas dele. E eu também me preocupo com os cordeirinhos dele. Eu amo a igreja porque o meu Senhor ama a igreja. Eu cuido de pessoas, não é para mim ir para o céu não, irmão. Eu cuido de pessoas porque Cristo ama elas, Cristo morreu por elas, e Cristo fez tanto por mim, que eu também quero fazer alguma coisa por Ele, porque quem ama, cuida dos cordeirinhos, se preocupa com as ovelhas. Você pode dizer que ama a Deus? Se você pode dizer que você ama a Deus, então cuide de alguém, vai para uma célula, convide alguém, procura saber aqui hoje quem faltou o culto, liga para ela. Não, o pastor liga. Eu ligo mesmo, e ligo com o maior prazer. Tem um que era para estar sentado aqui nessa cadeira, hoje eu liguei 10 vezes para ele essa semana. Ele não atendeu o telefone. Quando eu chegar em casa eu vou ligar de novo, e amanhã eu vou ligar de novo, e eu vou ficar ligando o dia todo para ele, até ele falar assim, sai do meu pé. Aí quando ele fala assim, sai do meu pé, aí eu ligo de novo. Os crentes hoje amam os carros que tem. Os crentes hoje amam as casas que tem. Ama dar testemunho que foi próspero. Eu quero saber o seguinte. Jesus depois de ressuscitar falou assim, você me ama, Pedro? Ama? Então cuida das minhas ovelhinhas. Nós estamos falando de quem quer ter uma coroa para rolar. Porque para ser salvo não precisa amar ninguém. Para ser salvo você só precisa crer. Eu já tirei o peso no começo da pregação, para não dizer que o pastor está botando peso em ninguém aqui. Quem ama, cuida dos cordeirinhos. E a gente não faz isso porque a gente é pastor, não, irmão. A gente faz isso porque a gente ama Jesus. E o último, fala assim, amém. Fala amém. É o último mesmo. Mateus 10, 37, 8. Ama a Deus acima de tudo. Mateus 10, 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Só pode dizer quem ama a Deus, quem ama acima de tudo. Olha o texto está dizendo, pais, filhos, cônjuge, sonhos, projeto, dinheiro, conforto, prosperidade.
Você se preocupa quando você não vai, se vai ter. Você é membro lá da sua célula, hoje eu não vou. Ah, não quero ir. Já pensou se você e mais todos pensar, hoje não vai ter célula? Não, porque eu tenho meus projetos. Eles devem ser colocados em primeiro lugar. Quem que espera? Deus ou seus clientes? Quem que fica esperando? Deus ou seus clientes? Quem que fica esperando? Deus ou seus negócios? A Deus entende, né? Quem que fica esperando? Eu sei que quando eu prego isso, eu sou testado pelo céu. Eu oro para que Deus transforme a minha alma a cada dia e me tire tudo aquilo que afasta Ele do primeiro lugar. Essa é uma oração difícil de fazer, irmão. A equipe de louvor pode subir, eu vou acabar mesmo. Essa é uma oração difícil de fazer. 1 Coríntios capítulo 16, verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Talvez você nunca leu esse texto na Bíblia. Eu vou ler esse texto para você de novo, para você prestar atenção. O texto está dizendo assim: quem não ama o Senhor. E eu te dei os sinais de quem ama a Deus nessa noite. 8 sinais. Quem não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ama mais a mentira que a verdade. A bênção de Deus não está sobre aqueles que não amam o Senhor. Efésios capítulo 6, verso 24. A graça. Ô pastor, achei que você ia falar de graça hoje. Fala agora. A graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Tem pessoas que ouvem 3 anos, 5 anos da graça e não acontece nada com a vida delas. Sabe o que elas falam? Não concordo com o que o pastor prega, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque não acontece nada. Porque a graça seja com todos, multiplique, que amam o Senhor Jesus Cristo. A graça só funciona com as pessoas que amam Jesus Cristo. O senhor está pregando 3 anos e meio de graça, nunca aconteceu nada. Por quê? Ela só funciona com quem amam. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você pode não estar no lugar que Jesus está? Como que você pode não ir no lugar onde você sabe que Jesus vai estar? Isso não é amar o Senhor de toda a tua alma, de toda a tua profundidade. Se você ama sinceramente o Senhor Jesus, então a graça está sobre a sua vida. O favor está sobre a sua vida. Você vai tocar nas coisas, elas vão crescer, elas vão multiplicar, elas vão crescer. Se você está na graça, a benevolência vai estar sobre a sua vida. Você vai ser uma pessoa benevolente. A bondade vai estar sobre a sua vida. Se você está na graça, a misericórdia vai fluir. Se você está na graça, a provisão de Deus vai fluir na sua vida. Você vai ver as coisas acontecendo, multiplicando, crescendo. A abundância, a vida abundante vai estar sobre a sua vida. Queria te convidar você a ficar de pé. Se você está na graça, o suprimento vai estar sobre a sua vida. O mundo vai estar em escassez, mas você vai ter suprimento na sua vida. A bênção está sobre todos aqueles que amam o Senhor sinceramente. É isso que esse texto está dizendo. É isso que o Senhor quis dizer para você nessa noite. Sabe, queridos, Deus está entregando para nós nessa noite princípios seríssimos de cristianismo. Nosso desejo, o meu desejo nessa noite é que eu cresça. Quando eu olho essas coisas aqui, eu falo: Deus, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar nisso. Não pensa porque eu estou pregando aqui. Não, irmão, eu me analisei aqui, eu falei: Deus, eu não quero comer comida dos porcos, eu quero sentar na mesa. Eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. Que essa noite, querido, você ouça essa palavra com o coração cheio de alegria,
porque a Bíblia diz que Deus ama e Ele exorta os filhos que Ele ama. Para quê? Para abençoar mais. Deus está interessado em abrir o céu sobre a sua vida. Deus está interessado em abrir as comportas do céu para você. Por isso que Deus exorta. Que você possa sair daqui nessa noite e falar assim: caramba, no 1 eu não amo, no 2 eu estou melhor, mais ou menos, no 3, meu Deus, não faço nada no 3. Mas Deus, tu sabes que eu quero estar perto do Senhor. Me ajuda. Não é sair daqui essa noite com raiva do pastor que pregou uma palavra dura, não. É sair daqui essa noite apaixonado por Jesus. Foi: Jesus, eu vou até o fim com o Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. Depois de orar, nós já vamos ceiar e vamos estar terminando. Fala: Deus, me ajuda a te amar. Espírito Santo, eu quero ser morada abundante. Responde a palavra que você ouviu hoje, querido. Responde essa palavra. Dê peso a essa palavra. Oh, Jesus, ensinamos te amar. Meu coração, Oh, Jesus. e toda a minha afeição. Deus nos ajude a te amar mais e mais. Me ajuda a amar o meu irmão. Tu tens meu coração. Me ajuda a obedecer os mandamentos. Me ajuda, Senhor. E toda a minha afeição. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Tu és rei em meu coração. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Tu és a minha canção. Me ajuda a amar aqueles que não são amáveis, E Pai. toda a minha devoção eu entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande e poderoso, Oh, Jesus. Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Espírito Tuas Santo. asas Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo. Jamais quero te perder, pois tu Oh, és Jesus. tudo que eu tenho. Jamais quero te esquecer. Acendei os nossos corações de amor nessa noite, Pai. Em meus pensamentos, Acendei os nossos tu corações. tens meu coração. Acendei os nossos corações, ó Pai. E toda a minha afeição. Tu tens meu coração. E toda a minha afeição. Tu és rei em meu coração. Tu és a minha canção. E toda a minha devoção eu entrego. Acendei o nosso coração, Pai. Tuas fortes Acendei o nosso coração, Jesus. Tu és Acendei. grande e poderoso. Incendeia, Pai, o nosso coração de amor pelo Deus Senhor. eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso. Em tuas asas eu me escondo. Oh, Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor. Nós clamamos para que os nossos corações sejam incendiados
pelo amor de Deus, ó Pai. Deus, nós não queremos só ser salvos, ó Pai. Nós queremos reinar com o Senhor, Pai. Nós queremos rolar nossa coroa diante do Senhor, Pai. Nós não queremos só ser salvos, nós queremos ser conhecidos do Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor, queremos que o Senhor se revele a nós, ó Pai. Nós queremos ser morada do Senhor, Pai. Nós estamos dispostos, ó Deus, a obedecer os Teus mandamentos, ó Pai. Nós estamos dispostos, ó Deus, a caminhar mais uma milha, Senhor. A amar aqueles que não são amáveis. Nós estamos dispostos, Senhor Deus, a cuidar dos Teus cordeirinhos, ó Pai. Nós estamos dispostos a colocar o Senhor na frente de pai, de mãe, de filho, ainda que isso nos custe algo, ainda isso que doa, Senhor. Mas nós estamos aqui para viver o verdadeiro Evangelho, Senhor. Pai, nós oramos nessa noite que quando nós ceiarmos, ó Pai, comermos aqui do pão e do vinho, ó Pai. Ó Deus, que nós sejamos alimentados, ó Pai, com Teu Espírito nessa noite. Sejamos providos, ó Deus, dessa unção do céu, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que aconteça em nós, ó Pai, uma transformação nessa noite, Senhor Deus, uma metamorfose em nossas vidas, ó Pai. Deus, que a gente consiga nessa noite entender, ó Pai, o Teu amor. O Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor vem morar dentro de nós, o Senhor nos fez filho, e o Senhor nos deu toda a herança que estava em Cristo, Pai. Por isso nós queremos obedecer o Senhor. Deus, queremos provar do Senhor, Deus. E ó Deus, em nome de Jesus, ao comermos desses elementos nessa noite, sejamos curados, Senhor, sejamos curados, sejamos libertos, possa haver crescimento em nossas vidas, possa haver um fogo novo em nossos corações, uma paixão nova em nossos corações, Senhor. Incendeie os nossos corações, incendeie os nossos corações nessa noite, Senhor. Nós oramos, ó Pai, nos tira do lugar de mesmice, Pai. Nos tira dos lugares, Senhor Deus, de comodismo, Pai. Nos leva para uma paixão arrebatadora, Senhor. Uma paixão arrebatadora, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos nessa noite, nós clamamos que o céu se abra sobre as nossas vidas por causa de Jesus. Que a graça esteja sobre nós, que a provisão de Deus esteja sobre nós, que a abundância de Deus esteja sobre nós, ó Pai. Que o suprimento de Deus esteja sobre nós. Coopere em nosso favor, ó Pai. Coopere ao nosso favor, ó Pai. Tudo que estava errado, coopere em nosso favor, ó Deus. Mude situações amanhã, Pai. Mude situações amanhã, Senhor. Mude causas amanhã, Senhor. Faça o impossível amanhã, porque o Senhor trabalha para aqueles que o amam, Pai. E nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Se você ama o Senhor nessa noite, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Oh, em nome de Jesus.